Seja bem-vindo ao Last Call, um programa que te conecta com as melhores oportunidades de fazer missões de uma forma inédita. E hoje vamos entender mais sobre a educação e a comunicação no avanço do Reino de Deus. E eu tenho certeza que a sua visão será muito ampliada com tudo isso. Vamos lá? Quando nós pensamos em produção, principalmente cristã, então vai levantar muita gente que trabalha com mídia ou que tem como se fala, uma ideia na cabeça e uma câmera no ombro, vou começar a produzir com o celular. Então muita gente começa a produzir muita coisa. Mas a gente tem que ter um planejamento prévio, né? Jesus vai falar em Lucas, quem antes de construir uma torre, contextualizando, quem antes de fazer uma produção para o YouTube, não abre o Excel, não planilha os custos, porque a gente começa e depois fica reclamando, não tem ninguém que me paga, ninguém que ajude, porque, por exemplo, quando a gente fala de cinema cristão, de TV cristão, de qualquer projeto, por exemplo, até um Last Call, isso aqui antes de ser isso aqui, virou uma planilha, virou conversas, virou um business plan, virou pitch para vender as ideias e levar para as pessoas, né? Aqui nós temos 6 redes de televisão transmitindo ao vivo e mais de 12 canais do YouTube transmitindo ao mesmo tempo, parcerias, conversas. Então, um planejamento prévio para que tudo acontecesse, porque muita gente se especializa na produção, mas esquece, por exemplo, onde é que eu vou financiar isso? Como é que são as leis de incentivo? Onde é que vem o fomento? E é aí que nós caímos, não é na mão de obra de saber produzir e filmar, mas é de planejar, como é que eu vou levar isso para cima? Ah, eu pensei agora, mas você, só depois de produzir, de filmar, de fazer talvez a rua, que a gente vai pensar um pouco nisso, você veio de televisão. Então, antes de ter qualquer produção, já tem tudo no caminho. Eu quero ouvir um pouco de vocês três, mas começando pelo Roberto. O que vocês aconselham a nova rapaziada, a uma nova geração que tem ideias extraordinárias, já tem equipamento que hoje é muito mais barato do que antigamente, mas assim, não é só ir para a rua e filmar. O que vocês dariam de conselho antes deles começarem a exercer e suar a camisa para fazer uma produção? Olha, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ter em mente, e quando a gente está falando de internet, por exemplo, vamos puxar aqui para a questão da internet, vamos puxar para a questão das plataformas, principalmente do YouTube, que é uma plataforma gratuita, que todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode abrir o seu próprio canal, ou pode procurar canais parceiros e pode fazer parcerias. Então, você tem essa facilidade de produção, sim, hoje, que é muito diferente da realidade que eu particularmente vivi na televisão há 10 anos, há 20 anos, enfim, era muito difícil fazer, era muito caro fazer, e você não tinha onde colocar material, você não tinha como mostrar o material que você fazia. Hoje não, hoje você tem diferentes plataformas. Então, primeiro, entender essas plataformas, mas entender, acima de tudo, que a internet é um grande campo missionário. Nós, na IPPTV, entendemos que a internet é o campo onde o evangelho tem que ser pregado, é onde a gente tem que levar a nossa mensagem, é onde nós, cristãos, precisamos mostrar como é a nossa visão, como é o nosso ponto de vista em todos os aspectos da sociedade. Então, primeiro, entenda para quem você está falando, mas entenda que você vai falar para todo mundo, e que você vai estar fazendo missão, e que você vai estar pregando o evangelho. O ID de Cristo é isso. O ID de Cristo tem a ver com comunicação. O ID de Cristo tem a ver com pregar o evangelho em todos os lugares. Ele fala, né, Jerusalém, depois a Samaria, a Judéia, até os confins da terra. Os confins da terra hoje estão na internet. Se você perguntar aonde estão as pessoas hoje estão na internet. Então, entenda primeiro o que você vai fazer, o que você quer fazer, como você vai falar. Hoje, a questão da produção está muito mais fácil, como você disse. Hoje nós temos celulares que gravam com uma qualidade muito boa, em que você pode produzir conteúdo. E aí entra a questão do planejamento. O que você vai falar? Como você vai roteirizar isso? Como você vai produzir esse material? Qual é a mensagem que você quer passar finalmente? E aí buscar os apoios que você tem que buscar os apoios necessários, se forem necessários, apoios da sua igreja, apoios de empresários que fazem parte da sua igreja, apoios que fazem parte do seu relacionamento. Enfim, usar a rede de conhecimento que você tem para que você possa fazer um produto de qualidade. Porque também não adianta fazer qualquer coisa, não adianta fazer de qualquer jeito. E a gente, quando faz para Deus, tem que fazer com mais excelência ainda. Não é isso que a gente fala o tempo todo? Ah, vamos fazer para Deus, então temos que ter excelência. A gente tem que buscar essa excelência com todas essas ferramentas. Planejamento, entender o que a gente está fazendo, buscar os apoios e buscar apoios externos. Buscar apoios onde você acha que você não vai conseguir.
Porque Deus abre portas, porque Deus pode te mostrar caminhos que você nem pensou, e Deus pode te guiar nesses caminhos para levar o Evangelho, para levar a palavra dele. E, acima de tudo, fazer com o coração na obra, não fazer para si mesmo, não fazer para se engrandecer, não fazer porque você acha que vai ser bacana e você vai ter um monte de cliques e as pessoas vão curtir o seu material. Fazer para a glória de Deus. Fazer para a glória de Deus é o mais importante de tudo quando a gente pensa nisso. Perfeito. Eduardo, você pega o microfone. Você entra um pouco nisso, né? De gente que tem ideias maravilhosas, mas não tem a outra cadeia produtiva para que algo se realize. Hoje uma palavra, pegando o gancho aqui das mídias sociais, muito forte, é comunidade, né? Aqui no nosso ambiente a gente poderia chamar de corpo. Entender isso é fundamental para o próximo passo, que é um pouco do que você falou, né? Então, a partir de hoje, fazendo um merchan aqui, cinemapro.space. Não é .com e não é .br. É o lugar aonde a gente vai fazer cinema profissional. Maravilha. Então, a minha fala é para a comunidade, para quem deseja, sonhou, né, trabalhar com cinema, ser ator, diretor, roteirista. Este é a comunidade, este é um ambiente para a gente trabalhar, né, com a cosmovisão calibrada, com, né, essa visão de servir o reino, o Senhor, levar o Evangelho, mas primeiro planilhar, primeiro entender. Antes de fundar o Cinema Pro, eu fui 2 anos fazer o MBA de cinema na Los Angeles Institute Film, para poder saber como que a gente faz a coisa. Então, o olhar da comunidade, se inscreva, se conecte lá. Eu atendo todas as pessoas que chegam até lá, justamente para juntar todo mundo e fazer algo relevante. Juntos somos mais fortes. E isso é de muito interesse. Enquanto o Eduardo fala em todas as falas dele, vão aparecer esses QR Codes. Na fala de cada pessoa, é só você ler na tela e você vai ser endereçado para o site, para o contato deles, para poder se especificar e aprofundar melhor naquilo que eles estão falando. E às vezes a gente faz uma grande produção, fala assim, vai bombar. Aí vem alguém e vai no TikTok e faz uma dancinha e tem 300 bilhões de views a mais. Eu quero chamar a Paola nesse momento aqui. Gente, aplaude a Paola, que Boa noite. Ela vai mostrar pra gente umas obrigada. coisas aqui interessantes. Seja bem-vinda. O que nós temos hoje? Vou respirar até fundo aqui. Fica aqui, por favor. Hoje eu trouxe um grupo de pessoas que se denominam transespécie e eles se identificam como ovelhas. Eu não vou nem entrar nesse debate aqui. Eu vou dar para o pastor Davi Lago, que ele gosta de responder essas perguntas. Ele gosta. Tem um vídeo disso aí. Coloca pra gente na tela, gente. Dessa vez a gente põe o JB na fogueira. Coloca na tela. A única ovelhinha que eu conheço é a de Jesus. Você comenta depois do vídeo. Não sabe nem o que comentar. Mas difícil. Quando a primeira vez que eu vi esse vídeo, que eu conheci, eu falei, não, isso é mentira. Depois eu fui ver, realmente tem. Parece que é uma experiência que a pessoa quer ter, ela veste e fica ali. Sim. Eu olhei e falei assim, gente, que experiência. Como que pode? JB. Resolve esse problema. Você entende? É Foucault na veia. Fala aí do Foucault que explica tudo. Foucault na veia. Eu estou desde 1 da tarde falando isso aqui, JB. Me ajuda agora, por favor. Ele comentou na outra sessão, pastor JB, de um homem que casou com um jacaré. Então, a gente pode compartilhar aí o Foucault com o senhor. Não tem como explicar isso. A insanidade, a humanidade enlouqueceu. Está todo mundo louco. Gente, mas pastor entende. A gente também tem um monte de gente que faz de conta que é ovelha. Yes. Vai ter que virar rios. Isso vai ter que virar rios. É porque a Rosalie, quando ela interage, já é na cajadada. Então, assim, já fica com o microfone que você vai comentar o próximo vídeo. O que mais aí a gente tem aí, Paola? Era um homem que ele era casado, tinha filho, normal. E aí ele resolveu se separar da mulher e se transformar, se identificou como uma criança de 2 anos e foi adotado por uma enfermeira que não tem nada a ver com ele. E agora ele se identifica como uma criança e vive e fala e se veste como uma criança. Eu tenho certeza que nem Foucault explica isso. Vamos ver o vídeo. He's like my family member who lost his mother, and it's like I'm the aunt stepping in saying it's okay, I'm still here for you. To step into Stanley and Sandra's modest home is to enter a fantasy world.
where a grown man plays with Legos, sucks on a pacifier. Isso parece uma produção fake, Não. Pareceu fake para mim isso. Não, é documentário. Não sei o que fala. Igor? Você que é pedagogo, explica aí. Ele tem que fazer homeschool com você para crescer. Cara, tem uma parada que a gente esquece. A modernidade introduziu no Ocidente um princípio muito simples, mas que produziu tudo isso aí. Que é a ideia de que o mundo não é real. Nós que projetamos realidade sobre o mundo. A gente chama isso de a virada narcisista. É quando o sujeito tenta impor sobre a realidade o que ele acha que a realidade deveria ser. É uma espécie de customização da realidade. Isso existe na nossa cultura, é muito forte. Mas a tentação pior é quando o sujeito, percebe que o mundo não corresponde às expectativas dele, e aí ele transforma o corpo dele na experiência de customização. Então o problema do homem contemporâneo é o quê? É uma insatisfação permanente, uma ingratidão permanente com o mundo como foi dado por Deus. A estrutura da realidade como Deus entregou e viu que era bom, não é assim que a Escritura diz? Mas o homem nega a bondade da realidade. Olha, quem introduziu isso? A gente sabe quem introduziu essa história. Quem foi que falou para Adão e Eva que o discurso divino não era suficiente? Que a vontade divina não era suficiente? Olha, quando a gente se revolta contra a realidade, o que sobra? Um sujeito que acha que pode desenhar o mundo em si mesmo a partir daquilo que ele acha que é a vontade dele, que o mundo deveria ser, como o corpo dele deveria ser. Então eu acho que o cristianismo nesse sentido, o evangelho nesse sentido, ele denuncia um outro ídolo, que está muito sutil aí presente, que é o ídolo de que é possível a gente se relacionar com o mundo com o que a gente sente. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem simples. Eu atendi um casal como pastor, o casal chegou no gabinete, crise conjugal típica, a alegação era: temos incompatibilidade de gênio, eu não sinto mais nada por ela, ela não sente mais nada por mim, pastor, queremos acabar com o casamento. Por providência divina, naquele dia eu tinha acabado de ler um trecho da cartilha do movimento LGBT, daquele dia, da associação, e ironicamente eles chegaram, e a definição de gênero desse manual é: gênero é o que você sente. É o que você sente. Orientação sexual é baseada no que você sente. Ponto. E aí, na hora, eu pedi para aquele casal ler aquela definição. E aí eles falaram assim para mim: eu perguntei, o que vocês acharam dessa definição? A resposta foi imediata. Que absurdo, como assim a orientação sexual pode ser baseada no que a pessoa sente? Isso é o fim da picada. Deus criou homem e mulher, foi assim que ele desenhou a realidade. Como é que eu posso construir alguma coisa ou tomar alguma decisão na minha vida baseado no que eu sinto? E eu falei, esse é o problema. O problema é que vocês estão decidindo se vão permanecer casados ou não, usando o mesmo critério da cartilha LGBTQIA+. Por que razão? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que se torna cada vez mais sentimentalista. E os critérios de escolha, customização da realidade, escola, visão de felicidade, passa por essa experiência afetiva, meramente afetiva. Mas nós cristãos dizemos que não, que a razão da nossa identidade, da nossa orientação, da construção da nossa vida, é uma dádiva, é um bem que vem de fora de nós. É uma graça que vem de fora de nós. E acho que isso muda o paradigma. Mas o mundo está se encurvando. Lutero dizia isso, que o pecado fez com que o homem se tornasse, em latim, incurvatus et si. O homem se tornasse encurvado sobre si mesmo. E quando o homem se curva sobre si mesmo e não sobre Deus, essas coisas começam a acontecer de verdade. Vamos aplaudir bem alto isso, gente? Meu Deus. Olá, você que está seguindo o Last Call e está recebendo a direção de Deus para servi-lo de alguma maneira. Talvez você queira servir em um campo específico, aqui no Brasil ou no exterior. Talvez você queira ser um doador financeiro ou esteja procurando uma escola missionária para aprender mais e dali iniciar a sua jornada. Nós queremos te conhecer melhor e ser ponte para a sua vida. Acesse o nosso QR Code abaixo e vamos indicar as melhores opções, parcerias com igrejas e ministérios para que você cumpra o seu chamado de acordo com a sua realidade. Que Deus te abençoe.
Agora nós vamos entrar para esse momento de indicação, né? O Last Call indica, e nós temos alguns livros aqui, e o meu assessor, Miguel. Uhul! Uau! Miguel, muito boa noite. Boa noite, galera. Miguel tá nadando aqui, né? Com cinema. Miguel é fã do Miguel Nagler. O que o Miguel Nagler... Ele foi na sua casa, né? Foi. E ainda já é da minha casa, né? Ele é top. Ele é top demais. Aqui, o que você trouxe para mim aqui? Deixa eu ver. Segura aqui para mim, por favor. Epa. Pronto. Gente, olha aqui. Esse livro que a gente quer indicar para vocês, da Inês Borges, Educação para a Integridade. Isso aqui é muito interessante porque se a gente conseguir fazer com que a igreja, os jovens, eles consumam esse material, com certeza nós vamos começar a ver um resultado, né, na nossa cosmovisão, a gente mudando a nossa visão sobre educação. E esse livro, a Inês é um monstro aqui, né, do Brasil. Né? Deixa eu dar uma palhinha nesse livro aqui. Educação para a Integridade, EPI, é a tradução do que é educação por princípios para a escola pública. Então, se você ler esse livro aqui, você vai poder entender como princípios de ensino clássico podem ser colocados numa educação pública, sem falar versículo e Deus, mas com a integridade e com o valor da excelência. Esse livro é fundamental para quem quer entender um pouquinho como você pode fazer educação cristã num ambiente não cristão. Muito bom. Outro aqui, amigo, Vocação, do Daryl Miller. Esse é pela editora da Jocum. E é fantástico. Eu vou te falar que esse livro mudou minha vida. Eu não sei se o Igor foi lá em Moçambique. Eu tive uma crise no campo missionário. Morava numa aldeia, o Igor foi lá me visitar. E eu pensei, gente, como é que nós vamos mudar esse entorno aqui? É uma miséria, a mentalidade nossa de cristãos. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o livro do Daryl Miller e eu comecei a perceber o que ele falava ali sobre a desdicotomização. E a gente sempre pensava, vou lá só falar do evangelho, mas não do ponto de vista de, como a Rosalind falou, mas pensando assim, o que importa é salvar a alma. Mas a pessoa fica ali no meio, né, daquela situação ali de queda mesmo, assim, social, economia, tudo. E esse autor, ele é fantástico, ele te ensina a você alinhar a sua vocação com a sua missão de ser sal e luz na terra. E é o mais interessante porque ele ensina, e ele vem ensinando, ele vem desdicotomizando, e o livro é um livro assim que eu vou te falar que mudou a minha vida. Então eu super indico. E o outro livro, para você que está aqui na área aqui do Igor, do JB, do pastor Paulo, Educação por Princípios, do Paul Gelli. Esse livro, o pessoal da SCEP falou, Breno, é um livro que a gente realmente precisa para conscientizar, principalmente a liderança. Porque o dia que os pastores, como a gente tem um caso do pastor Paulo, o próprio pastor, o Paulo Mazzoni, o Paulo Oliveira, o JB, todos esses que já têm uma visão, né, uma cosmovisão adequada, os outros pastores, se começar a entender isso, vão começar a dizer, eu preciso colocar uma escola confessional cristã na minha cidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, esses livros, eles orientam e eles trazem, abre o nosso horizonte, né, Igor? Abre o nosso horizonte. Agora tem banda. Vamos cantar? Miguel. Gente, vamos ficar de pé, fala pra gente. Todo Miguel aqui. Vai. Agora, quem faz ao vivo, banda. Ariane, vamos louvar ao Senhor com você. Os mesmos pés que andavam sobre as nuvens
andaram sobre o mar para me salvar. As mesmas mãos que desenharam o universo, feridas por pregos por amor. E a face que brilhava como o sol chorou a dor de se sentir tão só. Mas só há um Deus, aquele que morreu é o Deus que a morte venceu. Pés que andavam sobre as nuvens, andaram sobre o mar para me salvar. As mesmas mãos que desenharam o universo, feridas por pregos por amor. E a morreu é o Deus que a morte venceu. Aleluia, um amor inexplicável de um Deus incomparável. O amor por toda a vida de um Deus que deu sua vida por mim. Aleluia, o amor inexplicável de um Deus incomparável. Aleluia, o amor por toda a vida de um Deus que deu sua vida por mim, por mim, por Ele deu sua vida, Ele se entregou por mim. Aleluia, amor inexplicável de um Deus incomparável. Aleluia, o amor por toda a vida de um Deus que deu sua vida por Vamos sentar um pouco, gente. Vamos para o call to action agora? Call É to isso? action. Eu quero chamar a Gislane aqui. Você pode vir, querida. Você pode aplaudir a Gislane aqui, gente. O call to action é aquele momento que nós estamos muito falando de teorias e tudo, mas o call to action é: existe algo a se fazer agora. Tome uma atitude agora. Se prepare agora. E nós queremos mostrar para você e oferecer uma grande oportunidade de você fazer isso. Gislane.
Boa noite, gente. Nós queremos, o objetivo do Last Call, né, que a gente conecte você aos projetos, às parcerias que nós temos. E nós queremos falar um pouquinho sobre o Hangar 28, né, que é um instituto para preparar da pastora Rose, né, em Milão. E se você tem pessoal que está nos assistindo, que tem, né, sente essa necessidade de anunciar o Evangelho na Europa e não sabe como fazer, né, nós temos um lugar que você pode se preparar. Eu já fui missionária em comunidades ribeirinhas e a gente estuda, e aí vai lá, aprende no seminário, tem aula de antropologia, tem aula de contextualização, teologia, mas aí você é enviado para uma comunidade ribeirinha que ninguém te ensinou como que é a cultura ribeirinha. Então eu apanhei muito, né, pastora? Eu apanhei muito para entender como falar sobre missões, apanhei muito para entender como que evangeliza o ribeirinho. E com a pastora Rose, ela já está há quanto tempo na Itália, pastora? 30 anos. 34 anos. Então, Breno, você também está na Europa, né? Você sabe dos desafios que é o evangelismo na Europa. Então, lá na escola, a gente tem pessoas que entendem da cultura, que pode introduzir um estudante sobre a cultura ali, como anunciar o evangelho ali na Europa, né? Eu tenho um vídeo para você conhecer melhor como é feito esse trabalho. Roda aí. Saber como que eu vou fazer, né? Vai aparecer QR Code para você, você vai ter mais informações, o pessoal do Hangar 28 vai entrar em contato. Ou se você é pastor que está aqui ou está nos assistindo, aí você tem uma equipe na sua igreja que quer fazer um impacto evangelístico, quer fazer um treinamento na Europa, você pode entrar em contato com o pessoal da equipe do Hangar 28 e eles vão te dar um treinamento sobre o contexto europeu, sobre cultura, sobre como evangelizar naquele contexto. Então, nós temos ali gente que já está fazendo, que sabe te apoiar, e a gente não precisa, como igreja, ficar reinventando roda. A gente pode fazer parcerias, e esse é o objetivo do Last Call, é que a gente possa estar caminhando junto, né, aprendendo uns com os outros. Obrigado, Gisane, que Deus te abençoe. E aí está todas as informações para você aprender em loco lá em Milão. Muito obrigado pela sua participação. Incrível, não é mesmo? Você imaginava que poderia viver o Evangelho através da educação e da comunicação dessa forma? Eu tenho certeza que você foi impactado. Mas não para por aí, não. Nós queremos te ajudar na sua jornada missionária da melhor forma possível. Agora é a hora do Last Call Indica. Você conhece a Unimissões? É uma excelente oportunidade para você que deseja fazer um curso superior, pós-graduação ou mestrado com ênfase na obra missionária. Essa parceria com a Igreja Brasileira é uma iniciativa da Unievangélica, uma das maiores universidades cristãs do Brasil. Lá, você terá a oportunidade de não apenas se capacitar profissionalmente, mas também se conectar com vários projetos missionários no Brasil e em outros países. Bora conhecer a Unimissões? Comece agora mesmo a se capacitar para impactar o mundo com a sua vocação. Para você que deseja começar uma escola cristã em sua cidade, pois compreende que a educação é o seu campo missionário, então você precisa conhecer o Instituto Renovo, uma organização que forma líderes educadores, oferece consultoria qualificada para começar novas escolas em todo o Brasil. São mais de 40 anos de experiência. Acesse o nosso QR Code e agende já uma consultoria. Bom, agora que a gente te mostrou o caminho, é a sua vez de dar um passo além, rumo ao que Deus te chamou para fazer. E se o conteúdo de hoje te impactou, tem muito na próxima semana. Não perca! Eu vou ficando por aqui, mas antes de eu ir, eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais. Lá tem muito mais para você também. Obrigado por estar conosco e a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau, tchau!